Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre Clean Code, pessoal. O que é o Clean Code, para quem é, que momento da carreira você vai estudar o Clean Code, vamos ver para que serve isso na vida do programador, beleza? Clean Code é um termo aí que eu conheci pelo Uncle Bob e ele tem vários livros escritos sobre diversos assuntos importantes aí na carreira do desenvolvedor. E ele traz ali pra gente boas práticas para um código legível, né? Traduzindo, Clean Code é código limpo. Algumas vezes as pessoas acham que o código limpo é um código com menos linhas, né? E não, o código, na verdade, ele precisa ser legível, tá? É um código que tem um melhor entendimento e manutenção. E por quê, né? Por que o Clean Code foi escrito, um livraço pra gente da nossa área? Porque o Uncle Bob percebeu, com alguns estudos, que mais de 80% do tempo da programação, tempo de código, é dar manutenção em código. É fazer ajustes em código, melhorar esse código. Isso envolve refatorações constantes, né, melhorias desse código, e envolve outros princípios também, né, porque a gente precisa ter um melhor entendimento e manutenção, tanto para nós mesmos, com o passar do tempo, entendermos aquele código que a gente fez naquele dia. Então, no dia que eu tô codando eu entendo, mas será que daqui a um ano eu vou entender? Tanto para nós mesmos quanto para o time, né? Então eu preciso aplicar algumas boas práticas para ter esse código legível. Quando eu falo de boas práticas, eu já tenho que conversar com você que a boa prática ela é definida também a nível de time. Então pode ser que o time não entenda algumas coisas que eu colocar no meu código e eu preciso definir com ele, com o meu time, o que seria uma boa prática. E também outra coisa que eu preciso entender é que depende do meu nível de maturidade em código. O quanto eu já codei na minha vida, o quanto de experiência de código que eu tenho para eu poder então conseguir aplicar melhores práticas e começar a estudar mais a fundo Clean Code. Então o Clean Code, ou código limpo, eu recomendo para as pessoas estudarem um pouco mais à frente, assim que elas aprenderem fundamentos, né? Vamos pegar que uma pessoa está aprendendo agora HTML e CSS, ela não precisa estudar Clean Code agora. Ela começou um JavaScript, fez um projeto, 2... Eu acredito que ali já dá para ela começar a dar uma olhada em alguns conceitos do Clean Code. Por isso eu estou fazendo esse vídeo, porque esse vídeo aqui eu trago alguns conceitos que eu acho que já dá para a pessoa aplicar assim que ela já tiver o primeiro projeto dela codado e os primeiros fundamentos dela muito bem esclarecido. Não adianta nada a pessoa também pegar isso e ela não sabe, não tem fundamento suficiente da linguagem, ela também vai ficar um pouco confusa porque não vai fazer muito sentido, né? Aplicar um código limpo sendo que ela nem sabe o que codar ainda, beleza? Então é isso, dado essa introdução, deixa eu te passar então 4 princípios, tá? 4 dicas, 4 estratégias de Clean Code que podem já melhorar o seu código imediatamente. Vamos lá. Eu vou começar aqui falando com o primeiro. É o nome das variáveis e é uma das coisas que é bem complexo. Eu lembro na faculdade, alguns alunos e eu às vezes até brincava ali com alguns colegas, a gente falando, cara, dar nome de variável igual dar nome de filho, é complicado, a gente não sabe que nome dá, né? Só que com essas regrinhas as coisas ficam um pouquinho mais simples pra mim, ó. Eu preciso ter clareza e significado quando eu for dar o nome na variável. Não preciso economizar palavras. Então, ó, vou evitar economia de palavras, tá? Existem 2 outras regrinhas aqui para o JavaScript, que é o Camel Case e o Pascal Case. É a maneira de eu escrever essa variável, tá? Eu já vou mostrar para você o que é o Camel Case e o Pascal Case. E eu também preciso evitar números mágicos. Bom, vamos colocar isso em código, tá? Eu deixei separado aqui uma janelinha do Front Editor, coloquei aqui /Clean Code para a gente poder escrever algumas coisas, tá? Ó, vamos supor que eu tenha esse pequeno trecho de código aqui, tá bom? Nesse pequeno trecho de código, eu não tenho nenhuma variável, eu tenho aqui um número mágico, que é um número que eu não sei o que ele faz, tudo bem? Número mágico geralmente não sei o que esse número está fazendo aqui, eu tô lendo o código e eu não faço ideia do que esse número está fazendo aqui. Então eu preciso evitar números mágicos e eu preciso construir minhas variáveis. Então eu vou construir uma constante para esse número mágico. Esse número aí, ele é o total hours in a year. Eu acho que é o total de horas no ano é 8765, tá? Eu confesso que eu tô meio que chutando isso daqui, porque eu não sei. Então, ó, eu substituo o número mágico pela variável, ok? Vamos colocar aqui. Pronto, substituir pela variável. Dessa forma, pessoal, desconsidere um pouquinho esses erros aqui, não faz sentido, tá? Então, desabilitar isso aqui. Dessa forma, nessa linha, eu já entendi, quando eu entrar num loop aqui, que eu estou entrando num loop de horas totais em um ano. E aqui eu usei a ideia do
camel case. O que o camel case diz? Eu não vou colocar, por exemplo, underlines nas separações de palavras, tá? Então, se eu colocasse underline, que é uma regrinha também, é uma boa prática, né? Essa boa prática aqui, ela é muito usada em SQL, por exemplo. Mas no JavaScript não é usada. Toda vez que eu precisar separar palavras, eu separo no JavaScript com o camel case. Ou seja, a próxima palavra, ela vem com letra maiúscula aqui pra gente, tá bom? É a próxima palavra que começa aqui, ela tem a letra maiúscula. Isso é para as variáveis, né? Para o JavaScript também, nós temos o Pascal Case. Geralmente, quando eu construo, por exemplo, classes, tá? Então, se eu for construir uma classe aqui, sei lá, hour, né? Date. Tô imaginando aqui qualquer coisa, tá? Então, eu geralmente escrevo classes com a primeira letra maiúscula. Isso é Pascal Case, primeira letra maiúscula. Você percebeu aqui também que eu não poupei palavras para explicar o que isso aqui fala. Total hours in a year, tá? O que as pessoas fariam, né, se elas viessem sem o clean code? Talvez isso daqui, ó, tá? Ou então, H, né? Geralmente assim, ó, um Hzinho, ó. Pessoa que, eu não sei o que eu vou colocar aqui. Vou colocar H de hora. Meu, seguramente vai passar um ano, você vai voltar aqui, você não vai saber o que esse número mágico está fazendo, né? Apesar dele estar numa variável, só que é uma variável que não está escrita. O que mais que a pessoa faria aqui, né? Que daí já vai ser o próximo tópico. A pessoa viria e colocaria assim, ó, horas totais em um ano, tá? Aí ele vem para a próxima etapa aqui, pessoal. Substitua comentários, tá? Substitua, tira comentários desnecessários e ao invés do comentário, coloque nome na variável, coloque nome na função, tá? Os comentários, conforme Uncle Bob, eles deveriam ser para documentar o seu projeto. Então, se eu fosse colocar um comentário aqui, ele deveria ser para trazer uma documentação a essa linha de código aqui, não para falar o que essa variável está fazendo. Para essa variável, eu tenho que falar total hours in a year. Eu tenho que dizer na variável o que é que ela está fazendo. Dessa forma, eu poupo linhas, o código fica limpo, eu tenho uma variável significativa. Se esse projeto fosse gigantesco em arquivos e linhas, eu simplesmente, quando eu pegasse essa variável, eu iria lê-la e eu já saberia o que ela estaria fazendo. Agora imagina, se eu crio ela aqui e boto um comentário, eu crio ela aqui como H, boto o comentário do que ela é. Meu código é gigantesco. Lá no outro lado do código eu estou usando um H. O que o H está fazendo? Até eu descobrir aonde foi criado esse H, o que esse H está fazendo, vai demorar demais, tá? E lembrando, né, os princípios são por qual motivo mesmo? Olha, por qual motivo? 80% do seu tempo em programação é dando manutenção em código, é melhorando esse código. Você precisa ter um melhor entendimento para dar essa manutenção, beleza? Pronto, número 3. O que eu preciso entender de número 3? Gente, condicionais, né? A gente pode encapsular condicionais em uma variável, ou a gente pode pensar de forma a evitar um else, ok? E também deixei ali evitar ifs e elses, if switches, né? Com essa técnica. Vamos ver. Aqui eu separei um códigozinho aqui, tá? Para a gente poder evitar o else. Vamos lá. Então vamos supor que eu tenha esse código aqui, ele está pegando, tá? O US time, tá? Ou seja, o tempo, em vez de ser 24 horas, né, de 00 até 24, aqui ele está pegando o tempo de 12, enfim, ele quer transformar para horas em AM e PM, né, AM e PM, legal? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um if muito tranquilo, né? Ó, vou pegar o tempo que é dos Estados Unidos, get US time. Aí eu passo aqui o time e ele vai me responder. Ou ele vai retornar o tempo mais AM, ou o tempo mais PM, vai depender aqui se o tempo está menor do que 12 ou maior do que 12, beleza? É isso que ele está fazendo aqui. É uma função que talvez é meio quebrada, não tá muito interessante, mas tudo bem, é uma função. Como que eu faria então para reduzir, para não ter esse else aqui? Então isso é uma das estratégias que eu acabo pensando bastante quando eu vou fazer código. Como que eu faço para não ter else? Eu não quero ter else, eu vou ter só o if. Como que eu faço? Bem tranquilo, tá bom? O que eu tenho que fazer aqui? Bom, se essa linha aqui, gente, já está retornando, significa que ele não vai entrar nessa linha, tá? Se o tempo passar por essa condição. Significa que ele não vai entrar aqui. Se ele não vai entrar aqui, eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó. Pura e simplesmente fazer isso aqui, tá? Por quê? Eu já tenho um return acontecendo aqui. Show de bola? Se eu já tenho um return acontecendo ali, eu não preciso ter o else.
porque aqui já vai retornar. Se ele não for retornar, ele vai continuar o meu código e ele vai vir para essa linha aqui, tá bom? Dessa forma, o código, de certa forma, ele fica um pouquinho mais legível, mas aqui tem algo mágico ainda. Isso daqui, né? Eu falei para a gente poder colocar condições, ó, encapsular a condicional em uma variável. O que seria isso, né? Ó, por exemplo, const is below is equals or below 12. Eu só não sei escrever 12. 12. Beleza? Quanto tempo que eu não escrevo isso? Só de colocar aqui, galera, eu posso colocar assim, ó, is equals or below 12. Beleza? E eu poderia ser mais explícito, né? Time is, tá? Então, o tempo é igual ou abaixo de 12, ok? Então, significa que qualquer lugar, eu posso deixar essa constante aqui mesmo, né? Que significa que qualquer lugar que eu usar aqui dentro, eu sei exatamente o que é essa condicional aqui, tá bom? E eu posso até escrever melhor, porque assim, tá bem óbvio pra mim que esse tempo é menor ou igual a 12, tá muito óbvio pra mim. Mas eu poderia vir aqui transformando, o número mágico 12 é o quê? Midnight, midday, né, que é o meio-dia, meia-noite. Eu poderia estar falando outras coisas aqui, ou até explicando exatamente, em nome da variável, né, o que é que eu espero aqui desse resultado, tá? Então, quando a gente vai trabalhando dessa forma, pessoal, a gente vai deixando o nosso código mais limpo. Lembrando, código mais limpo não é um código com menos linhas. Ele é um código que, quando eu for ler, ele vai fazendo sentido para mim. Eu consigo ler ele com mais clareza. Ah, Mike, eu não manjo muito de inglês, né? E você está fazendo tudo em inglês, eu já não entendo nada do que você está fazendo. Tô começando agora, não tô manjando inglês. Minha dica é, com certeza, fortaleça o seu inglês. Código, a gente tem muita coisa da linguagem que é tudo em inglês, né? A base da linguagem é inglês. E quando a gente coda em inglês, primeiro, a gente treina. Segundo, a gente torna o nosso código mais acessível para o mundo dos programadores, para o universo da programação, beleza? E também a gente aumenta nossas oportunidades de, quem sabe, futuramente trabalhar em outros códigos, né? Porque a gente está trabalhando com o inglês, legal? Então, gente, a gente encapsular as condicionais em variáveis, com certeza a gente deixa as coisas mais claras, né? Aquela chavinha do verdadeiro ou falso ali, fica muito mais claro. Sempre pensar de forma a evitar o else é muito legal. Agora, como que a gente pode evitar if e evitar switch também? Bom, dado aqui o seguinte código, né? Eu vou pegá-lo, vou jogar aqui. O que é que eu faria aqui para evitar, então? Esse é um código que ele simplesmente está verificando se é uma imagem, o arquivo, né? O nome do arquivo que eu passar. Então, se eu soltasse aqui um console log, isImage, né? Aqui eu ia passar aqui um filename.txt, por exemplo. TXT, eu espero que na hora que eu salvar, ele mostre false, né? Ou então, se eu botasse aqui um PNG, eu espero que ele mostre true, tá? Porque é verdadeiro. Então aqui existe uma maneira, uma funçãozinha que está verificando isso para mim. Mas eu posso tirar esse switch. Vamos supor que isso aqui fosse gigantesco, tá? Ele até tá pequeno aqui. Uma diquinha, não sei se você sabia, toda vez que a gente usa o switch e não tem um break, significa que ele vai até o próximo. Então ele vai pegar esse case e vai juntar tudo em um só. Aí aqui ele faz o break, né? E depois tem o default, que não importa, porque a gente já iniciou esse cara aqui como falso e aqui a gente já retorna ele. Bom, é bem tranquilo, vamos lá. Vamos transformar esse cara aqui para eu evitar o uso do switch aqui. O que eu faria? Primeiro, eu pegaria aqui, faria um let allowed images, tá? Com Szinho, e faria um array aqui. Aqui eu vinha colocando, eu aceito o JPG, eu aceito o PNG, eu aceito o SVG, beleza? Aceito esses caras aqui. Pronto, agora eu vou tirar tudo isso daqui e vou retornar um allowed images.find, ok? Então uma coisa é, estude bastante sobre as higher order functions, que são as funções que você aplica aí em arrays, tá? O find ele vai procurar pela imagem aqui, por esse allowed, né? Então essa imagem ou essa allowed image, eu vou colocar como ext, porque são extensões, tá? Eu vou colocar dessa forma, eu vou pegar o file name e vou ver se ele includes, né? Se ele tem ali dentro o ext, a extensão dele, tá? Vou salvar e ali, ó, PNG, ele aceitou. Ah, Mike, mas eu gostaria de ver ali true ou false. Então, é bem tranquilo, eu posso simplesmente colocar esse exclamação, tá? Quando eu faço isso daqui, eu tô transformando esse resultado aqui, se ele for algum resultado válido,
como truth, que a gente fala, ele vai transformar em boolean, true. Se ele for false, que é um resultado não válido, tipo um undefined, ele vai responder como falso, tá? False. Então, primeiro deixa eu mostrar para você quando ele não aceita, que seria o TXT, você vai perceber que ele vai mostrar ali undefined. Agora vamos colocar a exclamação, exclamação. Aí ele vai colocar como falso, ou então PNG ele vai colocar como true, beleza? Muito bem. Então, dessa forma, o código ele fica até um pouquinho mais limpo, nesse caso específico, um pouco mais limpo de linhas. Mas, lembrando, como eu falei, algumas regras, algumas boas práticas, nós dependemos do conhecimento técnico do time. Porque se o time, tecnicamente, não sabe o que é o exclamação, exclamação aqui na frente, o que ele faz, essa linha aqui, ou ele não sabe o que o find faz, essa linha se torna confusa. E aí, vem aqui o comentário, talvez, ou o comentário aqui, para explicar, talvez, tecnicamente o que essa linha está fazendo. E aí fica legal, porque é um comentário como uma documentação, comentário como uma explicação mais técnica, mas ele não está necessariamente, né, como que eu posso explicar isso? Enfim, você pode até trocar, e aqui ficaria melhor ainda do que um comentário, você trocaria, por exemplo, tudo isso daqui pelo nome de uma variável, alguma coisa que fizesse sentido para você na sua explicação, tá bom? Então, são dicas, né, são ideias, né? O que mais? A última, tá? A última. Use funções curtas, gente. A função ela deve ser responsável em fazer uma única coisa e muito bem feita. E aí a gente tem duas regrinhas aqui, que é o dry, don't repeat yourself, ou seja, você tem que criar funções, elas precisam ser bem feitas e uma única coisa, para você não ficar se repetindo todas as vezes e sempre criando uma nova função. Ou então, repetindo blocos de código. Aí eu vou fazer um do dry para você e depois eu vou fazer um do kiss. O kiss é keep it stupid simple, né? Mantenha isso estupidamente ou muito simples, né? Então, ok, eu vou deixar um código aqui como exemplo, não é um código perfeito e nem tá fazendo nada esse código, tá bom? É só pra gente poder ver aqui o princípio do dry, don't repeat yourself. Tem um pedaço desse código que você pode olhar e ele quase que se repete por igual, se não essa linha aqui que ela muda, e ela só muda aqui, ó, se user is subscribed, ele muda essa linha aqui. Além do if, else e tudo que daria pra gente procurar uma maneira de evitar, né? Como que eu faria a função? A função ela tem que ser curta, lembra disso? Vamos lá, a regrinha. Responsável em fazer uma única coisa e bem feita, funções curtas. Então eu poderia criar uma função aqui, create notification. É isso? Create notification, ok? Então é uma função assíncrona aqui que vai receber user ID, vai receber aqui também o user, acho que só o user, na verdade, ele pode receber aqui, ó, user, tá bom? E ele vai retornar pra gente, então, uma notifications create, ó, vou pegar tudo isso daqui, ó. Vai pegar esse cara aqui, ele vai retornar e salvar, ó. Vai fazer isso daqui, ó. Ele vai criar uma notificação, ok? Notification create, aí ele pega data, date, tudo certo? Ele pega o user ID ele pode ser simplesmente o user.id, ele vai pegar o message, ele vai pegar esse email notify, ele pode simplesmente verificar aqui se o user aqui ó, user is subscribed, isso aqui já está respondendo um verdadeiro ou falso, afinal ele está entrando no if, né? Então ele está respondendo um verdadeiro ou falso. Após ele fazer essa linha aqui, do create, ele vai fazer um notification save, ou talvez um await, eu não sei qual que é o tempo disso daqui, poderia ser assim, e await aqui na frente. Legal? Então, ó, create notification, significa que eu posso pegar esse cara aqui, olha que interessante, tá? Eu já não preciso de todo esse if else aqui, né? Não preciso dele. Só jogo aqui o create notification e passo o user aqui, né? Só preciso organizar os errinhos que existem no código aqui, que é um erro aqui e outro aqui. Beleza? Ou seja, olha só, tem um message aqui, eu passo o message aqui para dentro também, agora que eu vi, tem um message ali, message, ok? Então ao chamar aqui também, eu passo message. Pronto, gente, a ideia é justamente essa, ó. Eu tenho uma função curta, que ela está fazendo uma única coisa, que é notificar usuários. Então eu passo os usuários e passo a mensagem que vai ser notificada. Para cada usuário, ele vai buscar o usuário e vai criar a notificação do usuário. Pronto, criar notificação não é a função de notificar usuários, ele é uma parte. E por ser uma parte, eu separo, eu isolo em uma outra função.
chamada de Create Notification. Aqui sim, e ainda uso o princípio do dry, don't repeat yourself. Eu não estou repetindo uma linha gigante de código, eu simplesmente estou agrupando no local certo. Então, com esse princípio em mente, função curta, eu consigo fazer uma função única bem feita ali. E aí tem o keep it stupid simple, né? Ou seja, mantenha isso estupidamente simples. Então vamos supor que eu tenho esse código aqui, e aqui a gente já pode ver se você entendeu bem. Quem sabe, ó, mais uma vez o código não está fazendo nada, tá bom? É só um exemplo de código. Mas você pode imaginar agora como que você separaria isso em funções isoladas, e tem até uns comentários aí para poder te ajudar, beleza? Que tal você tentar dar uma pausa no vídeo, fazer essa parte e ver se você entendeu sobre funções curtas, sobre nome de variáveis, sobre isolamento aí, tirar a ideia de comentários. Quem sabe você consegue aplicar tudo isso nesse pedacinho. E aí a gente vai aplicar o princípio do keys aqui. Bom, e aí, deu uma paradinha no vídeo aí? Eu parei um pouquinho aqui também, fui beber uma água. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa que você vai fazer, tira aí aonde que estão essas nome de variáveis, porque ou nomes de comentários, né? Você não precisa de comentários. E aí você vai começar a isolar isso daqui em função bem tranquilo. Cria uma funçãozinha, joga o código lá dentro, tá? Usa a função. Cria outra funçãozinha, joga o código lá dentro, tá? E usa a função. Cria uma outra funçãozinha, joga o código lá dentro e usa a função. Tá passando aqui, claro, o e-mail. Percebe? Então o que a gente fez aqui? A gente manteve isso daqui super simples. Keep it, para mim agora vai ser isso, keep it super simple, tá? Mantenha isso super simples, tá? Super simples, gente. Cada função está fazendo uma única coisa. Bacana? Então você percebe que não é sobre você ter menos linhas de código, porque isso aqui tem um pouco mais de linhas de código. Entretanto, a sua aplicação é gigante. Se em algum momento você precisar disparar, por exemplo, a pessoa vai fazer aqui é um sign up, né? A pessoa vai fazer um reset de senha e ela precisa da notificação, esse pedacinho de código já está fazendo notificação. Você não precisa se repetir. Dry, don't repeat yourself. Não se repita, não precisa repetir. Você já tem esse código em algum lugar guardadinho. Então você percebe que aplicando esses princípios que a gente falou aqui, de funções simples, dry, don't repeat yourself, keys, keep it super simple, né? Mantenha isso super simples, é tranquilo de você poder dar manutenções futuras no seu código, encontrar onde está aquela função, resolver um pequeno problema, testar essa pequena função. E claro, Clean Code tem muito mais coisas, mas vamos fazer uma breve revisão do que a gente falou até aqui. Vamos recapitular rapidinho o que é o Clean Code. Clean Code significa código limpo, foi cunhado aí, ou pelo menos eu conheci pelo Uncle Bob, e ele tem um livro gigante sobre Clean Code, ou seja, código limpo. Código limpo não é um código com menos linhas, mas um código com boas práticas que se torne legível para um melhor entendimento e manutenção. Lembrando que boas práticas depende do meu time, boas práticas depende do meu conhecimento da linguagem, boas práticas depende de vários fatores, mas são boas práticas que eu defino e começo a usá-las, porque mais de 80% do meu tempo em programação será dando manutenção em código, então eu preciso cada vez melhor entender esse código, tá bom? Essas foram as dicas de Clean Code para você. Fique ligado aí que na Rocket City a gente está dando um bônus especial para os alunos ali, um bônus só de Clean Code, que daí é o Diegão mandando a braba, e aí é outro nível de ensino sobre Clean Code. Isso aqui são para os iniciantes, isso aqui são para as pessoas que ainda não sabiam o que é, em que momento deve usar isso na carreira, como eu falei. Primeiro você precisa entender fundamentos, primeiro você precisa codar o suficiente para depois você já aplicar, mas as regrinhas que eu coloquei para você aqui, você já pode tão logo entendê-las e já buscar aplicá-las, porque isso com certeza vai te dar um baita tempo de desenvolvimento e de aprendizado nesse processo, beleza? Eu espero que você tenha gostado, comenta aí qualquer tipo de insight novo, qualquer coisa que você gostou, qual outra dica de Clean Code, você que sabe mais, o que você deixaria aqui para as pessoas conhecerem, aí vamos transformar esses comentários aqui um local onde a gente pode discutir ou até conhecer um pouquinho mais coisas, e eu sei que as pessoas depois leiam os comentários e isso pode ajudar alguém, beleza? Obrigado pelo seu like, obrigado pela sua participação no vídeo, te vejo no próximo, abração no Maicão, tchau, tchau.